Olá! Está começando mais uma edição do Radar de Notícias, programa mais tradicional da cidade de Guarulhos, 36 anos no ar. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2026. Estamos ao vivo pelas redes sociais. Nos siga pelo Facebook, pelo Instagram, se inscreva no nosso canal do YouTube, confira as reportagens do nosso site radardeguarulhos.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa. É através das redes que você tem acesso à agenda da semana, confere os cortes das entrevistas e pode ler as nossas reportagens também. Ótima noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mande sua mensagem, interaja conosco e envie seu questionamento ao nosso convidado de hoje. E eu aviso de antemão que hoje o Radar de Notícias tem uma configuração diferente. A entrevista já é no primeiro bloco e eu terei o prazer de entrevistar dentro de alguns instantes o vereador Marcelo Seminaldo do Partido dos Trabalhadores, o PT. E depois da entrevista, qual o cardápio do Radar de Notícias? Muita informação. Márcio Nakashima, afiliado ao PSD, e todo o quebra-cabeça que se desenvolveu após essa movimentação. O vereador Geleia não é mais candidato? Vou te contar também de uma filiação que acabou de ocorrer no PP, que tem tudo a ver com o xadrez político da cidade de Guarulhos. Isso e muito mais na edição de hoje. Seja bem-vindo, fique conosco até às 19 horas. E o último recado é aquele que você já sabe, o Momento Fala Povo, aquele momento que você pode pedir soluções da Prefeitura, contar com a ajuda do Radar de Notícias e fazer sua reclamação. Nos procure pelo WhatsApp 11 99 507 6900 ou, se assim preferir, pelo nosso Instagram, @Radar de Notícias, e a nossa equipe fará a curadoria do nosso conteúdo. Como dito há poucos instantes, a entrevista começa nesse primeiro bloco e é com muito prazer e satisfação que divido a bancada nessa abertura de programa com Marcelo Seminaldo, vereador do PT, ele que retorna aos nossos estúdios. Vereador, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, seja sempre bem-vindo, uma ótima noite para o senhor. Ótima noite para você, para todo o público do Radar. André, é sempre um prazer estar aqui, não canso de falar, um dos melhores programas, se não o melhor programa da cidade de Guarulhos, por conta da competência que vocês possuem. Prazer estar aqui. Muito obrigado, vereador. Vamos lá, muitos assuntos para a gente tratar. E, vereador, eu queria começar, né? A gente vai mergulhar aqui na disputa, no cenário guarulhense. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre as articulações do senhor enquanto pré-candidato a deputado estadual. Mas, se o senhor me permita, vamos começar batendo um papo sobre um assunto da seara nacional. No último final de semana, a Executiva Nacional do PSOL rejeitou a proposta de federação com o PT, partido do senhor. Queria que o senhor comentasse como é que o senhor recebeu essa movimentação. Foi uma rejeição com placar amplo, 76% não, 24% sim. Queria que o senhor comentasse e também dizer a sua opinião pessoal. Claro, é uma hipótese já sepultada, ao menos temporariamente, mas era algo que o senhor via com bons olhos? Então, primeiro dizer que o PSOL é um partido aliado, é um parceiro do PT de longa data e a gente respeita as instituições partidárias e a autodeterminação de cada partido. Essa proposta era uma proposta do presidente Lula, né, que seria importante para poder fazer com que a nossa frente ficasse ainda mais forte, por conta da composição dos estados, algumas candidaturas que poderiam ser potencializadas de um lado e do outro, mas prevaleceu o entendimento dentro do PSOL de que ficaremos em federações diferentes, mas juntos ainda. Então, de certa maneira, o resultado eu acredito que não muda muito no final das contas, porque juntos estaremos aí na candidatura do presidente Lula para derrotar quem vier do lado de lá. Deixando de lado essa questão do partido em si, falando teoricamente, o senhor é simpático a essa nova criação das federações ou o senhor acha que ela mais atrapalha do que ajuda? Eu pergunto isso porque, por exemplo, o PT é um partido bastante complexo, com muitas candidaturas, muitas correntes de pensamento internos, e quando há uma federação você tem um candidato estadual, que seja governador, prefeito, etc. e tal. E isso, quando você junta partidos complexos, digamos assim, isso pode ser mais um obstáculo do que uma solução. O senhor gosta dessa ideia de federação? Qual que é o seu pensamento? André, assim, a política brasileira, a gente conversava um pouco aqui nos bastidores antes de conversar o programa, ela é algo para roteirista dessa série de política internacional nos estudar e aprender um pouco com a gente para sempre surpreender, né? E por conta dessas coisas, inclusive, a federação, da maneira como ela é pensada, ela pode até ser muito boa no âmbito nacional, que normalmente ela é feita nas eleições
quando a gente discute candidatura de governador, presidente, senado, deputados estaduais e federais. Mas essa federação ela permanece, né, pelo período que se segue, são 4 anos. E aí, normalmente, o problema não é agora. O problema vai dar daqui a 2 anos. Né? Quando começam as eleições municipais e existem partidos que se aliam nas federações no âmbito nacional, mas que no âmbito municipal, por exemplo, não se dão bem. Né? Então, me lembra um pouco, André, depois da Segunda Guerra, quando resquadraram o mapa mundi e tal, e colocaram tribos em lugares que se odeiam e dizem, isso aqui é o país, é o de vocês, e fiquem aí. Então, eu, sinceramente, vejo com ressalvas a ideia das federações. Eu tendo a concordar com o senhor. A realidade municipal ela é totalmente adversa, diferente do que é discutido a nível nacional. Mas vamos lá, vereador, vamos nos transportar agora de Brasília para Guarulhos. Queria começar falando sobre a Câmara Municipal. O senhor é um parlamentar experiente, com uma trajetória longeva aqui na nossa cidade, e eu até já disse isso para o senhor pessoalmente, e já disse isso aqui também no Radar de Notícias. Quando o senhor pede a palavra na Câmara, a gente toma sempre nota, porque é aquele momento que a gente fala, poxa vida, um vereador sério que evita entrar em bola dividida a troco de nada, vai falar alguma coisa, algo deve estar lhe incomodando. Então eu queria, e o senhor já se manifestou sobre o que tem acontecido na Câmara. A paralisia na Câmara segue, dessa vez por outro motivo. Eu até brinquei recentemente dizendo que a gente deve celebrar os pequenos avanços. No semestre anterior, quase chegamos às vias de fato. E era por isso que a Câmara não avançava. Dessa vez não está tendo casos de iminente agressão, mas a Câmara segue parada por outro motivo e dessa vez há centenas e centenas e centenas e mais centenas de requerimentos. Primeira pergunta sobre isso para o senhor é a seguinte: como é que o senhor avalia isso? A gente começou um ano com a cidade de Guarulhos pedindo socorro por alguns assuntos. Enchentes, sempre tem a questão de alocação de vagas nas escolas, enfim, uma série de coisas. E a Câmara não anda por política paroquial, requerimentos, birrinha. Como é que o senhor avalia isso? André, eu sempre digo que Guarulhos é a maior cidade depois da capital, e todo mundo sabe disso, mas com ar provinciano na política que às vezes espanta, né? Então, às vezes me parece aquela cidadezinha do interior de 2.000 habitantes, onde as famílias ficam brigando ali e tal, e os interesses nem sempre são os mais republicanos possíveis. O que está acontecendo na Câmara agora é uma obstrução feita pelo vereador Gelé, dentro do que prevê o regimento interno da casa. Então, do ponto de vista da legalidade, ele não está errado, mas para atingir ali os objetivos que são dele, né, toda a casa acaba pagando. Mas, por outro lado também, André, se a gente for ser duro, por exemplo, com o vereador Geleia, no sentido de cobrar dele uma postura diferente agora, a gente também tem que ser duro com todos os demais que, de uma maneira diferente da dele, mas também obstruindo a sessão, também não permite que os trabalhos andem. Então, aquela disputa vazia, na maioria das vezes, que ocorre ali e tal, prejudica tanto quanto ou mais. Porque a gente está falando agora de umas 3 sessões que não aconteceram por causa dessa obstrução do Geleia. E você está lá todas as sessões. Eu lhe indago agora na condição de entrevistado, perguntador. Quantas sessões você viu que não andaram por razões dessas que eu acabei de dizer, dessas disputas? Olha, o meu presidente é mais lindo que o seu, eu vou fazer um requerimento para que menino não use banheiro de menina, aquelas bobagens que eles falam que no final das contas a gente sabe que não vai acontecer, mas só serve para ficar engajando nas redes sociais. Então, é legítimo o que o Gelé tem feito, mas faz parte desse provincianismo de Guarulhos que, de certa maneira, a nossa política não dá exemplo. Respondendo à pergunta que o senhor fez, e geralmente eu não respondo, mas como foi uma pergunta pertinente, eu diria que desde que eu cheguei aqui ao Radar, 70% das sessões que eu acompanhei foram absolutamente inócuas. E até acrescentando isso que o senhor falou, ontem, no final da sessão, o que para mim pareceu um jogo combinado, entrou-se numa discussão estapafúrdia, coisas do arco da velha foram ditas ali sobre a tal ideologia de gênero. Então, precisa apenas de um pretexto para não enfrentar nada. Agora, vereador,
qual é a sua sugestão para resolver esse impasse? Porque alguns falam, requerimento tem que ser automático, outros defendem, o presidente tem que convocar extraordinárias, outros defendem um caminho de uma diplomacia extrema que seria sentar todos na mesa de novo e tentar fazer um acordo, mas aí faz o acordo e o acordo é desfeito, como ocorreu na semana passada, o senhor sabe melhor do que eu. Qual a sua opinião pessoal de como é possível, qual seria o caminho menos tortuoso para resolver esse impasse? Acho que o melhor caminho seria fazer como já é em muitas câmaras municipais e também é na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, os requerimentos serem automáticos, porque se é a função precípua, a função principal do vereador de fiscalizar o Executivo, então não há nada que o vereador queira saber que o Executivo não tenha que informar. Então, não teria por que razão também de ficar rejeitando o requerimento de vereador. Então, faz como é na LESP, é direito do vereador fazer requerimento e vai automático e acabaria com isso, porque o vereador Gelé poderia fazer assim a obstrução dele, mas utilizando de outros mecanismos, não esse do requerimento. É um expediente tão importante, André. Eu estou com requerimentos meus parados lá na pauta, né? Projetos de lei que não são lidos por conta disso também. Eu estou com lá para alterar o regimento da casa, porque o regimento não permite que membros da mesa participem de comissões especiais. Né? Eu ia chegar nisso daqui a pouquinho, mas, por favor, dê sequência. Eu só vou introduzir, depois você até continua. Se é da minha função, precípua, né? Fiscalizar, quer dizer, se eu assumo um cargo na mesa, eu perco parte da minha função de fiscalizar. Então, eu não sei em que condições isso foi pensado, que certamente foi há muitos anos atrás, devia haver uma razão que eu não entendo qual seja, mas hoje não faz o menor sentido. Então, já que o senhor me deu esse gancho, vamos lá. Eu ia levar a pergunta mais ou menos por esse mesmo caminho, porque, como o vereador bem disse, quem integra a mesa diretora, como é o caso em tela, o vereador está ali, digamos, na cúpula, é um integrante da cúpula da casa, não pode participar das 6, que são sempre compostas por 11 vereadores. E nesse momento, vereador, a gente está vendo uma discussão. Na verdade, são duas discussões que estão ganhando corpo. A SEI, para investigar a eventual responsabilidade da Sabesp no aumento das enchentes na nossa cidade, e também uma iniciativa semelhante, dessa vez de autoria do vereador Edmilson, para apurar o caso específico de uma obra de uma rede de supermercado aqui da nossa cidade, que foi construída ali sobre o córrego dos japoneses, que teria ali supostas irregularidades na concessão dos alvarás e das autorizações. Começando pela Sabesp, como o senhor vê essa iniciativa? O senhor acha que é necessário? Eu te pergunto isso porque a nossa reportagem já questionou a Sabesp diversas vezes e a Sabesp diz que as obras dela nada tem a ver com o aumento de enchentes, porque eles estão mexendo com outro tipo de tubulação, que não tem fluxo de água pluvial, etc, etc, etc. Como é que o senhor enxerga isso? O senhor defende essa SEI? É por aí o caminho? Qual o pensamento do senhor? Então, eu sou uma das pessoas que assinaram, dos vereadores que assinou a SEI da Sabesp, né? Porque assim, eu convido o cidadão de Guarulhos e a cidadã de Guarulhos a fazer um raciocínio comigo, do ponto de vista lógico. Se antes da Sabesp começar a fazer essa quantidade de obra que ela está fazendo em Guarulhos, se tinha lugares que não tinha enchente, né, e passaram a ter, me parece lógico, André, que alguma coisa existe. Por exemplo, vou citar a Câmara Municipal. Né? Uhum. Eu estou nesse prédio da Câmara Municipal desde que ele foi para lá. Já choveu forte, teve tempestade, granizo, vendaval, nunca encheu de água. Dessa vez tem uma obra na frente da Câmara e de repente encheu de água daquele jeito lá. Por que razão? Né? Eu não sou engenheiro, sou advogado e tal, é por isso que existe a SEI, para você poder ver estudos técnicos de gente com conhecimento para isso, para poder falar. Na minha opinião, certamente tem alguma coisa. Você pega, a gente está aqui do lado da rua Avenida Francisco Conde, aqui, a popular 20 metros aqui no Lago dos Patos. Pô, o que eles fizeram na 20 metros é um absurdo. Nesse caso específico, desculpe interromper o senhor, eles emitiram uma nota se responsabilizando pela cratera, mas é o primeiro caso. Pois é, eu publiquei esses dias no meu Instagram um buraco que eles fizeram na frente do meu escritório, né? E aí largaram, em tese fizeram o serviço certo, foram embora. Na mesma hora que eles foram embora, o buraco se abriu, as câmeras de segurança do meu escritório flagraram um ônibus caindo dentro do buraco, André. Então assim, eu não acho que isso mais é
é exceção, virou padrão. O padrão da Sabesp é esse. E fora que falaram que as contas de água ia diminuir, as contas de água aumentaram na cidade, falaram que ia acabar com o rodízio de água, continuam muitos lugares da cidade tendo rodízio de água, a conta de água aumentou, os buracos estão transformando Guarulhos num queijo suíço, né? Então, eu quero que essa CEI avance porque a Sabesp precisa ser responsabilizada. Isso, o pessoal fala, a Câmara não tem responsabilidade. Tem, porque é uma empresa que presta serviço para Guarulhos. Ela era até pouco tempo atrás do governo do estado, o governador Tarcísio terceirizou. Tarcísio, ó, Guarulhos agradece a terceirização, viu? E está a cidade toda arrasada aqui com um monte de buraco que está sendo feito. Vereador, ainda na seara da CEI da Sabesp, como é que o senhor recebeu a manobra da base governista nessa questão da CEI da Sabesp? Só para posicionar quem está nos acompanhando e não sabe do que eu estou falando, a vereadora Fernanda Curti, do partido do senhor, começou a coletar assinaturas. Salvo o melhor juízo, conseguiu 10. No meio do caminho, a base governista entrou com um pedido de SEI, aparentemente com o mesmo objetivo, mas tem uma mudança que eu considero substancial. A vereadora Fernanda falava, se não literalmente, ela defendia que fosse justamente analisado um histórico mais recente, 2025, 2026, o período mais recente de chuva, que já estamos aí há cerca de 2 anos com a cidade com maior número de enchentes. A CEI governista me parece mais ampla, investigar toda e qualquer obra da Sabesp desde que elas passaram a atuar em Guarulhos, salvo engano, 2017. Espero não estar equivocado. Como é que o senhor enxergou essa manobra? Querem abraçar o mundo com 2 mãos. Fecha essa conta? Não, né? É um instrumento que foi feito para não investigar. Né? Isso por uma questão muito simples, porque sabe que isso vai chegar de certa maneira no Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, e aí como o corpo político dirigente da cidade de Guarulhos hoje é ligado ao Tarcísio, não querem criar embaraço, porque se chamar a CEI aqui da Sabesp de fato for para investigar, vão chamar representantes da Sabesp, vão querer entender como foi feito esse contrato de concessão, qual o nível de excelência eles estão colocando nas obras que eles realizam. Então, a ideia aí de não prosperar para valer a CEI da Sabesp é tão somente proteger o governador Tarcísio de Freitas. Vereador, vamos girar a pauta aqui da nossa entrevista, 18 horas e mais 21 minutos, mais uma vez agradecendo o senhor pela presença e agradecendo quem está nos acompanhando. Hoje a entrevista, você não perdeu o radar não, viu gente? A entrevista começou no primeiro bloco e os nossos destaques de hoje é uma edição imperdível, eu diria que hoje é uma edição de colecionador. Vem o complemento da nossa edição, fica para daqui a pouquinho, a partir das 18h30. Vamos falar do Márcio Nakashima, de Casa Nova, e o verdadeiro xadrez que está se desenhando a partir dessa movimentação dele. E vamos também falar de um projeto de lei muito importante, sancionado pelo presidente da República, para tentar coibir esse festival de atrocidades, de violência contra a mulher, violação contra mulheres e a relativização do estupro, que é algo que precisa ser combatido pela nossa sociedade. Agora, vereador, vamos falar um pouquinho sobre eleição. Nós estamos em ano eleitoral, estamos aqui numa reta final, faltam um pouco mais de 6 meses para o pleito, e o senhor tem se colocado como pré-candidato, a deputado estadual. Eu queria começar, antes da gente entrar nas articulações, meta de votos, etc e tal, queria te ouvir sobre o seguinte aspecto. No sábado, o senhor fez um vídeo na sua rede social que eu considerei muito importante, em que o senhor mostra que no sábado, véspera do Dia Internacional da Mulher, a delegacia de atendimento às mulheres, a DDM aqui da nossa cidade, estava fechada. E a delegacia é um instrumento que está ligado à Secretaria de Segurança Pública do Estado, portanto, de responsabilidade dos deputados estaduais, né? Também, mas do governo do Estado principalmente. Como é possível resolver isso? E eu acredito talvez que o senhor vai desenvolver seu raciocínio dizendo que temos que cobrar o governador através dos deputados estaduais. Mas aí eu lhe faço a seguinte provocação. A bancada do Partido dos Trabalhadores, na Lesp, tem nomes de bastante reputação. O senador Eduardo Suplicy, o Emílio de Souza, a professora Bebel, para ficarem alguns. O irmão do deputado Gilmar Tato é o Enio Tato, certo? Sim. Deputado Enio Tato, ou seja, nomes de peso. Por acaso, o senhor, na condição de vereador,
faz essa cobrança para os seus colegas do PT para que essa reivindicação seja levada ao governador? Em caso positivo, o que já houve de retorno? Como que a gente soluciona esse problema que aqui em Guarulhos a Delegacia da Mulher funciona em horário comercial só de segunda a sexta? Não tem crime contra a mulher no final de semana. Os agressores covardes tiram folga de final de semana. Bom, primeiro, André, é importante repisar, né? Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, você mulher, se você precisar ir agora, são 18 horas e 23 minutos na Delegacia da Mulher registrar a ocorrência de uma agressão, por exemplo, você não vai conseguir porque a delegacia ela é igual um cartório em Guarulhos, ela funciona no horário comercial, como se os agressores parassem de agredir mulher no período noturno ou aos finais de semana. Então, eu venho nessa luta, André, já não é de agora, desde o ano passado eu venho levantando essa bandeira, porque por mais que você depois tenha uma delegacia como o primeiro DP ou outros DPs que você possa registrar a ocorrência de violência contra a mulher nesses distritos também, a lei que protege a mulher, a Lei Maria da Penha, ela garante que a mulher, naquele momento que ela está vulnerável, que ela foi agredida, que ela está envergonhada, que ela está machucada, ela tem que ter direito a um atendimento especializado, né? Um atendimento acolhedor, não misturada lá com assaltante de banco, com estuprador, com o ladrão de carro, o traficante de drogas, né? E aí o Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado de São Paulo, ele não liga para Guarulhos. O Tarcísio de Freitas não gosta de Guarulhos, porque se ele gostasse, minimamente ele faria uma delegacia funcionar 24 horas. André, se uma só funcionar já seria um absurdo, né? Você imagina, vocês publicaram hoje no Radar e eu vi, você imagina a pessoa que mora lá nos Pimentas, por exemplo, se tivesse uma funcionando em Guarulhos, 15 km para chegar até o centro. Então, é um absurdo. Então, essa é uma bandeira que eu tenho e aí eu converso com você, mulher, e você, homem também, porque o homem que tem respeito também dialoga com esse tema e quer que tenha, né? Os deputados estaduais eleitos pela cidade de Guarulhos não têm essa pauta, eles não buscam isso. Se buscasse, já teria, né? E aí, respondendo a sua provocação, André, os deputados do Partido dos Trabalhadores na Lesp, eles sim poderiam fazer esse pedido também para o governador, mas quando você abarca várias cidades, várias pautas, no final das contas você tem que priorizar uma ou outra. Então eu entendo que, por isso, a importância do cidadão de Guarulhos escolher deputados estaduais e federais da cidade de Guarulhos, porque você vai encontrar com ele na padaria, no mercado, na rua da feira, para poder cobrar, porque chega agora, vai chegar a eleição, André, vai vir a televisão, vai vir aquele jogador de futebol, o ator, a atriz, o cantor, o pessoal acha bonitinho, né? E aí vota e depois não tem de quem cobrar. Então, por isso, eu coloquei minha pré-candidatura a deputado estadual, tenho grande chance da gente conquistar esse mandato para a cidade de Guarulhos, para ser um mandato que lute pela cidade de Guarulhos, não fique dizendo amém para o governador. Então, já que o senhor está colocando o seu nome à disposição, a minha pergunta vai no seguinte sentido. O senhor é um vereador combativo, fazer oposição demanda bastante energia. Como que nesse momento de pré-campanha o senhor concilia rodar o Estado, não sei se é possível, queria até que o senhor, se possível, conte para nós como é que está essa estratégia, com o mandato de vereador? Como é que o senhor está se articulando nessa pré-campanha? Porque eu acredito, não sei se o senhor concorda comigo, que só com os votos de Guarulhos, por mais bem votado que o senhor possa vir a ser, talvez não seja possível entrar. Vai precisar de uma rede de apoios no interior de São Paulo, outras cidades. Como é que o senhor está conciliando isso? Então, primeiro convido as pessoas que estão nos assistindo nesse momento a me seguir nas redes sociais, @mseminaldo, né? E lá vocês vão poder conferir como eu tenho feito isso. Eu não tenho deixado de fazer o trabalho de vereador, pelo contrário, eu intensifiquei as minhas fiscalizações e vistoria aqui em Guarulhos. Esse dia, por exemplo, estava denunciando a situação que está ali naquele parque com campo no Jardim City, Las Vegas, que tem um campo de futebol lá que virou pasto, o vestiário virou lugar para usuários de droga, e isso aqui está aqui do nosso lado, está aqui pertinho. Então, nós temos feito o nosso trabalho aqui. Aliado a isso, buscado outras cidades, porque eu também sei que a chance de sair de Guarulhos bem votado é grande por conta de ser o único candidato a deputado estadual do Partido dos Trabalhadores na cidade, saber que o presidente Lula, na última eleição, teve na cidade aqui aproximadamente 300 mil votos, e a nossa estratégia é fazer com que essas 300 mil pessoas, e mais esse ano que votaram no presidente, também votem na gente para deputado estadual. E na cidade de Guarulhos aqui, o companheiro Alencar será o nosso pré-candidato a deputado federal também, que vai disputar a reeleição, mas tenho buscado cidades do entorno, André,
Então, e algumas um pouco mais distantes, por exemplo, eu estava em Hortolândia no sábado à noite, saí de lá de Hortolândia, era 10h30 da noite, cheguei aqui quase 11 para poder gravar aquele vídeo que você viu. Então, e já nesse final de semana, eu vou para Itanhaém, volto para Embu. Então, o diferencial que a gente tem, André, é mostrar para as pessoas das outras cidades as experiências de êxito que nós tivemos aqui no nosso mandato na cidade de Guarulhos, que eu tenho certeza que a gente pode imprimir isso para outros lugares. E na calculadora do vereador Seminaldo, qual que é a nota de corte para ser eleito? O PT sempre tem chapa boa, mas as estimativas que a gente faz dão que as notas de corte vão subindo cada vez mais. Qual que é o número mágico? Olha, André, a chapa de deputados estaduais do PT esse ano está muito boa, né? Aliás, vai ser um prazer disputar essa eleição numa chapa tão forte como essa que o PT montou. A gente acredita que quem tiver ali na faixa dos 60 a 70 mil votos está no jogo, né? Então a gente vai trabalhar para estar aí entre essa votação entre 60 e 70 mil, né, para a gente poder conquistar esse mandato e poder voltar a ter uma representação à altura da cidade de Guarulhos na Assembleia Legislativa. Eu desejo que o senhor tenha êxito na sua empreitada, vereador, porque primeiro que Guarulhos precisa de mais representantes na LESP, porque até para a gente arrematar, queria te ouvir sobre isso, um assunto que, olha, eu acho que pelo menos uma vez a cada 10 dias a gente recebe isso daqui, se não no nosso telefone que está aqui na tela, no meu número pessoal. Pessoas indignadas e clamando por uma intervenção, melhorias na farmácia de alto custo. Essa é outra demanda que passa pelo guarda-chuva do governo do estado de São Paulo. Então, acho que é importante que nós tenhamos mais deputados, porque a nossa cidade, me parece que para muitos assuntos o governo estadual vira as costas e a cada dia que passa surge uma nova alternativa. Não, agora o remédio vai ser entregue por drone, vai ter aplicativo e vai ser uma série de coisas, mas entra dia, sai dia, as pessoas estão expostas a sol, chuva, risco de atropelamento, de assalto e nada é feito. Então, para a gente arrematar, o senhor até teve uma reação espontânea a essa promessa de entrega de remédio por drone, sendo que não consegue entregar olho no olho, que já seria importante. Queria que o senhor comentasse isso e, enfim, porque algo precisa ser feito, né? Então, eu queria te ouvir sobre isso também, por favor, para a gente encerrar. Bom, André, você levantou uma das questões que a gente já também falou no nosso mandato, tem vídeo nosso aí nas redes sociais cobrando também, porque a farmácia de alto custo aqui da cidade de Guarulhos é padrão Tarcísio de homenagear a cidade, né? Daquela maneira que ele trata o cidadão de Guarulhos. Quem não é aqui da nossa região não sabe, ela fica ali na esquina, ali de onde é a Sabesp, hoje na Emílio Ribas, indo ali como quem vai para a Mãe dos Homens. E, André, eles estão falando de entregar de drone. Que vergonha falar isso. Não consegue atender as pessoas ficam ali quarando naquele sol, na chuva, no frio. A fila faz curva ali, já quase indo para a Avenida Mãe dos Homens. Sabe? Falta querer colocar as pessoas no imóvel adequado, colocar mais pessoas para atender. André, eu estava pensando, eu vou sempre tomar café ali na Guarupão. Eu passo ali todo dia. Eu fico olhando aquelas pessoas, fico imaginando o que elas devem sentir, sabe? São pessoas idosas, pagaram impostos a vida inteira, se destrataram daquela maneira, ficar naquela fila. Aquilo é uma humilhação, André. Então, a gente precisa de representantes na Assembleia para cobrar isso, né? Se o seu representante de Guarulhos até hoje não fez isso, está na hora de não dar mais chance também, né? Então, vamos trabalhar, sou pré-candidato a deputado estadual, tenho certeza que eu vou para a LESP e vocês podem me cobrar. Muito bem. Vereador, o bom do arquivo do YouTube é que a menos que o YouTube acabe, isso aqui fica como um arquivo eterno. Sim. E depois, se o senhor for eleito, o eleitor pode revisitar o VAR no radar de notícias para fazer a cobrança. Esse é o lado bom do YouTube. Mas, como eu disse, eu espero que o senhor e todos, quanto mais deputados estaduais nossa cidade eleger, melhor. Então eu desejo sorte a todos. Guarulhos precisa, segunda maior cidade do estado, representação pífia em termos de quantidade e de qualidade na Assembleia Legislativa. Isso precisa melhorar para já. Vereador Marcelo Seminaldo, te agradeço muito pela presença. É sempre muito satisfatório recebê-lo aqui. Obrigado sempre por atender o convite do Radar. O senhor já está convidado a retornar.
e conte sempre com o nosso programa. É muito importante, todas as vezes que o senhor é requisitado, sempre nos ajuda com informação. É um vereador bastante transparente e que sempre atende o nosso programa. Te agradeço por isso e desejo uma boa noite para o senhor. Boa noite, André, a todo o público do Radar. E, gente, compartilhe essas mídias do Radar e tal. Não é porque eu estou aqui, mas compartilhe de todos os programas que esses rapazes fazem aqui. Porque, de verdade, tem que prestigiar a mídia da cidade de Guarulhos para que um dia a gente possa ter uma mídia da cidade de Guarulhos forte, atuante, que possa cobrar de fato os seus representantes, inclusive me cobrar também, porque sem mídia forte, André, a gente não vai para lugar nenhum. E vocês têm competência, você é um cara que tem uma experiência apesar da juventude. Então, prestigie o Radar, as mídias do Radar, compartilhe, porque de fato é um dos programas mais sérios da cidade de Guarulhos. Muito obrigado, vereador. A gente sempre agradece e junta esse tipo de elogio na nossa campanha salarial, né, produção? A produção é craque. Esse tipo de recorte vai para uma pastinha seleta. Campanha salarial em letras garrafais. Então é sempre muito bacana ouvir isso de figuras públicas. É uma demonstração de que nós estamos no caminho certo. Obrigado para o senhor. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, hoje quem vai complementar o programa comigo é convidado surpresa, hein? Mas não saia daí porque tem muita informação vindo pela frente no Radar de Notícias. Voltamos já. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano.